O Paulo Turra chegou chegando. Treino intenso, 2 horas pela manhã, com os jogadores que não atuaram na derrota para o Flamengo, mais alguns meninos da base. Tava lá o Patati, tava lá o Pedrinho Escaramuça, até o Matheus Minas, zagueiro do Sub-20. Treino intenso. Aquela chegada que todo mundo imaginava enquanto os titulares estavam lá regenerando, estavam fazendo regenerativo, né? E eles treinam nesta manhã de terça-feira, estarão lá já entregues ao professor Paulo Turra. Primeira impressão, né? Sei que alguns colegas já escreveram sobre isso, mas eu também fui perguntar, né, sobre esta primeira impressão e foi me cantar desta bola. Não, seriedade, trabalho intenso e tal. Aí eu vou me recordar que um belo dia eu fiz um texto não, uma thumbnail aqui para um vídeo do canal, Gesualdo Já Impressiona. Tem gente que tira sarro da minha cara até hoje por causa daquilo, né? Então, a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que o Paulo Turra já chegou chegando porque ele vai fazer alguma coisa diferente? Ou será que na primeira impressão, na primeira sensação, o elenco acaba, trocou de técnico, vamos dar aquela resposta e tal? Repito, apesar de terem sido os reservas dos meninos, a gente vai saber mais quando os medalhões tiverem que começar a trabalhar com o treinador, a gente vai saber com o tempo se essa manchete, como a Gesualdo Já Impressiona, ela vai ser só uma coincidência dessas, né, de que todo treinador chega e dá uma chacoalhada no ambiente, ou se isso vai se manter ao longo das próximas semanas, né, meses, semanas aí, né, com o trabalho do Paulo Turra, que vai ser apresentado oficialmente nesta terça-feira a partir das 2 da tarde para os jornalistas no CT Pelé. Então vamos aqui abordar um pouco dos primeiros momentos de Paulo Turra no Santos Futebol Clube. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, hoje em nome da 1xBet, a 1xBet patrocinadora aqui do Canal 10, que é uma casa global de apostas, que tem parceria com grandes times e com grandes ligas, Barcelona, UEFA Champions League, o próprio Campeonato Brasileiro, oferecendo ganhos, grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é o mais confiável site de apostas do mercado, não só para futebol, mas também para outros esportes e os chamados e-sports. Então você pode se inscrever no link que eu deixo sempre aqui no comentário fixado, tem lá um link. Você vai usar o meu código promocional, que é o canal 10 SAlex1x, canal 10 SAlex1x, faz um depósito de R$50 com o meu código e aí você automaticamente já tem R$100 para apostar. E claro que tem aquele bônus de $300. Então, não perca mais tempo, mostre que você conhece tudo de futebol e ganhe um dinheirinho extra na 1xBet. Atenção para os palpites de hoje, para os jogos desta terça-feira. Tem de tudo aqui, tem 7 da noite, Brasília Futsal e Corinthians. Vai Brasília, né? Vai Brasília. Meu palpite é que vai Brasília. Também às 7 da noite tem Libertadores, Libertad e Atlético Mineiro. Pois é, Libertad em casa. Acho que vai dar empate esse jogo. Vou no empate aqui, tá certo? Libertadores também, Fluminense Sporting Cristal, 9 da noite. O jogo é mando do Fluminense. Acho que o Fluminense leva essa. E fechando São Paulo e Tigre, pela Sul-Americana, 9h30. O Dorival tá bem lá no São Paulo, né? Apesar da última derrota aí pro Cruzeiro, mas acho que o São Paulo deve vencer esse jogo, né? Eu não queria que ganhasse, mas tem que dar palpite aqui. Acho que vai ganhar o São Paulo, tá certo? Então você vai lá também e faz a sua aposta na 1xBet. Dito isso, meus caros, vamos à informação. Primeiro, o que tem aqui, até separei do Diário do Peixe, que não é muito diferente daquela que eu acabei apurando, né? Que assim, eu fiz algumas perguntas. Como é que foi o treino? Foi bom? A primeira coisa que eu perguntei é simpático o cidadão? Olha, não dá para saber ainda, primeiro dia e tal, mas parece ser gente boa, né? Porque
Tem aquela coisa, se dá bom dia, boa tarde, se sorri. Tem foto dele abraçando o Patati e tal, né? Fazendo aquele carinho nos jogadores e tal, né? Sendo bastante tranquilo na conversa com eles e tal. Mas eu fiz questão de perguntar, é simpático? É tranquilo? Ainda não podemos afirmar 100%. E o treino, como é que foi pela manhã? Não teve treino à tarde, teve treino pela manhã. 2 horas de pegada, né? Treino intenso, pegada forte. O treino desta terça é de manhã também. Aí, como eu disse, à tarde tem a apresentação oficial. E aí a gente vai ter algumas ideias a respeito do que pensa o Paulo Turra. Se, por exemplo, ele vai usar o time titular ou o time reserva na quinta-feira, né? Eu vejo os dois lados. Ele pode preservar o time titular o time titular apenas para treinar visando o jogo contra o Cuiabá, ou ele pode usar aquilo que ele acha que é o ideal, já para que a equipe comece a entender aquilo que ele pensa, né? É uma faca de dois gumes aí. Pode usar o titular para quem sabe vencer e quebrar a sequência de 10 jogos sem vitória, né? Apesar de que os meninos e os reservas talvez consigam da mesma forma obter este resultado. Enfim, é a estreia dele, não sei se ele vai querer arriscar não, né? Ele vai ter só um treino, praticamente, 2 treinos, né? E aí ele vai determinar o que pode ser feito, qual é a melhor estratégia, mas talvez até nesta coletiva desta terça-feira ele diga alguma coisa a esse respeito. Pensamento em geral sobre intensidade, parte tática, marcação, ataque, certas individualidades ele vai ser perguntado, imagino, né? Sobre o João Paulo, sobre o Ângelo, sobre o Marcos Leonardo, Lucas Lima. Vamos ver o que ele vai dizer nessa coletiva. O Paulo Turra, se ele é bom de papo também. E fica, portanto, essa primeira impressão de que, olha, começou, né, entregando, treinando e tal, né? A Santos TV até soltou um videozinho mostrando como é que foi o treinamento, mas é bom que se diga, do mesmo jeito que eu tive esta informação à época de que o Gesualdo, pelos seus métodos, dos seus auxiliares, aliás, um dos auxiliares do Gesualdo era o técnico do Cuiabá, né? O português lá, o técnico do Cuiabá. Enfim, só que essa manchete, meus caros, ela se repetiu, né? Ela se repetiu aí com o tempo. É o Antônio Oliveira, o técnico do Cuiabá, né? Ela se repetiu. A impressão inicial sobre o trabalho do Ariel Holan também foi essa. Em cima, aliás, eu agradeço aos membros do canal que fizeram este debate, né, mais cedo aqui antes de eu gravar esse vídeo. A impressão inicial do trabalho do Gesualdo, já falei, do Ariel Holan era positiva, do Bustos também era, e por aí vai. Então eu quero acreditar que não, desta vez vai ser diferente, que não vai ser só uma impressão inicial, porque o Santos não pode mais viver com impressões iniciais. Ele precisa de um resultado de médio prazo, além da primeira impressão, né? O Paulo Turra precisa apresentar, né, uma capacidade aí, uma condição de entrega, de parte tática, de organização muito superior, que afinal de contas o que a gente viu no domingo contra o Flamengo mostra que o Santos tinha um trabalho quase zerado em termos táticos, o time completamente perdido, completamente desconectado, aquela tal evolução que tanto o Odair Hellmann falava, você nunca viu no aspecto ofensivo, a não ser pela individualidade dos jogadores, defensivamente também não teve, né? A gente percebe time muito espaçado para marcar, com pouca aproximação para atacar, dependendo muito da individualidade, vários lances em que os atacantes do Santos ficam sozinhos, isolados, ou o Marcos Leonardo lá na frente, ou o Ângelo quando entrou tendo que driblar todo mundo, ou o Soteldo tentando e tal, o Lucas Lima tendo que vir buscar a bola atrás e depois correr lá na frente. Tá uma sanfona desregulada o time do Santos, precisa, né, ser mais uniforme o negócio para que ela possa funcionar. Aliás, por falar em uniforme, antes de encerrar esse vídeo, e eu ainda tenho mais um negocinho para falar aqui, queria agradecer a Umbro, né? A Umbro, aqui no nosso enquadramento não aparece bem, mas vocês estão vendo que eu estou com uma camisa nova aqui do Santos, ó. Tá vendo? Eu ganhei uma camisa da Umbro, chegou aqui, fazia tempo que eu não recebi este mimo, né? Aliás, tem os caras que ficam bravos, né, quando a gente recebe essas coisas, já começa a falar,
O Rueda está comprando. Ah, meu filho, olha, o Rueda não tem. O Santos tem uma parceria com a Umbro e a Umbro faz esse tipo de agrado toda hora, né? Não sou só eu que recebo uma vez na vida, outra na morte, uma camisa oficial do Santos e tal. Ganhei essa, agradeço demais a Umbro. Esta aqui celebrando, né? 1963, o Alvinegro conquistou 4 títulos: Rio, São Paulo, Brasileiro, Libertadores e Mundial, não tem igual. Então a camisa que faz referência àquele ano mágico, né, de 1963. Então tá aqui a cartinha, inclusive, agradeço a Umbro e eu ganhei camisa da outra vez e nem por isso aliviei aqui as minhas críticas, né. Enfim, a Umbro historicamente está presente na vida do Santos, como esteve na vida da seleção brasileira, e faz parte do marketing hoje em dia, né? Do trabalho de divulgação. E não sou só eu que ganho, né? O pessoal que trabalha com outros clubes, outros canais e com outros fornecedores de matéria esportiva, isso acontece toda hora. Então eu agradeço a Umbro e digo para aqueles que não têm o que fazer, que ficam me enchendo o saco, para procurarem alguma coisa mais útil para fazer. Inclusive gente que tem 16, 15, 16 seguidores, está precisando arrumar namorada, né? Vou contar uma coisa para você. Precisando parar de encher o saco dos outros e arrumar uma namoradinha para, né, dar um rolê pelo Gonzaga e tal, sei lá onde você mora. Mas tem uns caras muito chatos, né? Estão preocupados com o meu número de seguidores e tal, quantos inscritos eu tenho. A minha vida profissional é mais ou menos, eu entrego com um lema de vida, um orgulho que nem todos podem ter, né? Como é a história do Santos Futebol Clube. Imagina um torcedor do Santos pensar isso, a gente vai minimizar o tamanho do Santos porque ele tem menos torcida do que os outros. A mesma coisa que você querer desqualificar o trabalho de um profissional porque ele tem menos seguidores e inscritos do que outro. Se fosse assim, meu filho, algumas bandas e alguns artistas musicais que são adeptos do mau gosto extremo não fariam o sucesso que fazem, né? Então, quer dizer, claro que tem muita gente que tem muito seguidor, muito inscrito, que é ótima, que é super competente, mas tem alguns que não são. Então, fica aqui dado o recado para quem não tem nada melhor para fazer na vida do que ficar procurando pelo em ovo. Tá bom? Antes de encerrar mesmo para valer, eu estava aqui de olho na rodada do Campeonato Brasileiro, 2 resultados, né? O Santos vai enfrentar o Corinthians no Brasileiro Feminino. Era até natural, né, que isso fosse acontecer, já não era, era o mais natural que acontecesse, né? O jogo desta segunda-feira, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 4-2, então teremos na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Santos e Corinthians. O Santos vai decidir em casa. E em jogo que interessava diretamente ao Santos na tabela, o Jair Rodrigues Júnior fez o gol do Vasco. O Jair Rodrigues fez o gol do Vasco. 1-0 contra o Cuiabá. O Vasco ganhou depois de muito tempo. Se a gente for olhar para o nosso lado, o adversário que estava mais longe venceu, quem estava mais perto perdeu. Então o Cuiabá, se vencesse, podia ultrapassar o Santos na tabela. Então o Santos continua em 13º lugar. E o Cuiabá, que é o nosso adversário no final de semana, vai vir babando, porque sabe que é confronto direto, precisa ganhar. Para o Santos, eu não vou dizer que o empate é bom, claro que não é, né? Mas empatando fica tudo do mesmo jeito. Só que o Santos tem que parar de empatar e tem que começar a ganhar, né? Nem dá para brincar com esse tipo de coisa. Aliás, se a gente for olhar ao término desta tabela, desta rodada do Campeonato Brasileiro, já de olho na próxima rodada, a galera que está atrás da gente aí, ó, Corinthians e Bragantino, Botafogo e Vasco, Atlético Mineiro e América Mineiro, tem o confronto direto Cuiabá e Santos, e tem outro confronto direto que é Goiás e Curitiba, né? O Goiás está com 11, né? Se ganhar e o Santos não vencer, o Santos pode ser ultrapassado aí, né? O Bahia vai pegar o Grêmio, está atrás do Santos, então a próxima rodada vai ser daquelas bem periclitantes, como diria o outro. Tá certo? Então é isso. Santos e Corinthians na semifinal do Brasileiro Feminino, e o Cuiabá, próximo adversário do Peixe, perdeu para o Vasco nesta segunda-feira por 1-0. E é claro que a gente vai acompanhar a coletiva do Turra nesta terça-feira, e na sequência traremos as impressões, o react, as impressões sobre o que diz o novo treinador do Santos, né? Depois de um dia de
trabalho com alguns jogadores do elenco e depois, durante a manhã, depois de pegar os titulares, digamos assim, vamos ver as primeiras impressões do técnico que estreia contra o Blooming na quinta, não se sabe com qual time, e depois tem esse desafio que será o confronto direto domingo, 18h30, Arena Pantanal, Santos e Cuiabá. Antes de fechar, eu peço para você que está chegando agora aqui ao canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.